Olá, olá comandante, bem-vindo aqui a bordo do nosso Grumman Mallard, ou G73. Eu vim aqui à pesca neste rio do estado americano do Alasca, portanto deixei aqui o nosso avião no meio do rio. Isto é um modelo freeware também, muito bom. Este é feito pela equipa LDR, a partir do modelo do Milton Shoup, só que este está muito mais detalhado. Bem, vamos fechar aqui a porta. Shift E. Fecha ali a porta atrás. Eu acho que esta boiazinha vai sair quando nós pusermos o motor a trabalhar. Exatamente. Ok, parece que já estão a trabalhar. Vamos aqui para dentro enquanto os motores aquecem. Tem um cockpit 3D excelente, fenomenal mesmo. Isto dá para tirar. Bem, vocês podem tirar as vossas próprias conclusões. Para mim é dos melhores cockpits virtuais para Flight Simulator, mas sem sombra de dúvidas. Bem, vamos ligar aqui, também tem GPS, aqui tem o transponder, vamos ligar também, depois rádios e não sei o quê. Ultimamente o meu Flight Simulator está aqui a ter alguns problemas gráficos. E eu julgo que é mesmo problema do Flight Simulator, não é do computador, porque tudo o resto corre 5 estrelas. Mas se tudo correr bem não se vai notar neste vídeo. Ok, para além aqui deste fantástico cockpit 3D, também dá para irmos aqui atrás. Rear seat, não, isto é right seat, eu já não sei ler. Rear cabin, assim é que é. Dá para a gente nos sentarmos aqui atrás. E temos aqui 4 poltronas e depois ali mais 2 sofás. Acho que também dá para ir para lá. Aqui, exatamente. Temos aqui uma revista e tudo. E uns gabinetes. Muito bem detalhado mesmo aqui atrás. Bem, vamos voltar aqui para o cockpit virtual. Vamos ver o que há aqui no Shift 1. Não há nada. Shift 2 temos os rádios e piloto automático. Shift 3 temos um GPS. Shift 4, isto são tanques para pôr água, se não me engano, só que eu não sei bem como é que eles funcionam. Mas como isto é um avião anfíbio, ele tem aqui estes chamados os builds tanks, dá para pôr e tirar água. Eu não sei bem como é que é. Depois Shift 5 temos aqui o manual de instruções, mesmo o original. Airplane Flight Manual do Grumman Mallard, está aqui, muito bem feito. Depois Shift 6 já não temos mais nada. Se fizerem Shift 10 tem também aqui a checklist, ok, dá aqui o engine start, está aqui tudo, e depois aqui nas referências tem as referências também, tudo muito bem detalhado, muito bem detalhado. Depois aqui isto é o típico Grumman Mallard, tem aqui esta parte em cima, isto aqui é para fazer o trim, os aceleradores e essa coisa toda, está tudo aqui em cima, no painel superior, incluindo aqui outside air temperature, trims, essa coisa toda. Aqui não está aceleradores nenhuns, nem combustível, nem nada, como podem ver. E pronto, depois temos aqui os nossos indicadores do costume. Combustível, o six-pack, não é? Aqui manifold pressure, rotações por minuto. Bem, vou pôr então aqui o manche e vamos levantar voo aqui deste rio. Ver se a gente consegue. Eu tenho aqui os flaps no máximo. Não sei se é o ideal ou não, mas vamos tentar. Eu esqueci-me de ver qual é que era a velocidade de levantar voo, mas nós vamos calhar ali para os 80 nós. E deve estar ok. 80 nós, vamos lá experimentar. Oi. Está ótimo. Vamos lá estabilizar aqui o avião. Vou tirar um bocadinho de flaps. Agora tenho que compensar aqui o trim. Tirar mais flaps. Eu quero aumentar ali a nossa velocidade um pouco. Ok.
tirar também aqui algumas rotações. A mistura deve estar ok. Pronto, baixar aqui o nariz e tal. Então este Grumman Mallard, eu estive aqui a ver algumas coisas. Ele é fabricado pela Grumman. Tem aqui motores da Pratt & Whitney, chamado Wasp-H, motores radiais, e foi produzido desde 1946 até 1951. Isto é que me surpreendeu um pouco, porque eu pensei que tivesse sido um modelo muito mais fabricado e muito mais popular da Grumman, mas não foi. Só foram produzidas 59 unidades. Neste momento há muitos poucos a voar. Houve muito recentemente um acidente na Austrália, em Perth, no show aéreo, em que o piloto só ia mulher no avião. E tanto quanto eu sei, isto foi há relativamente pouco tempo, foi em 2017. Portanto, eu ainda não consegui ver quais é que eram as causas do acidente, se foi erro do piloto ou se foi problema do avião. Há vários vídeos na internet, porque como foi no show aéreo, muita gente filmou este acidente. E eu naquela altura voava bastante este avião, portanto foi mesmo um choque. Eles terem perdido a vida foi muito triste mesmo. Antes disso também houve um acidente com uma linha aérea que era a linha aérea principal que usava este avião, chamada a Shalks Ocean Airway dos Estados Unidos. E nesse caso foi determinado, e ainda foi pior porque morreram muitos passageiros, 18 se não me engano. Foi determinado que o problema, a causa desse acidente, tinha sido uma racha não identificada na fuselagem do avião. Portanto, isto são aviões extremamente antigos, não é? Os mais novos são de 1951, por isso, apesar de ser um avião, isto não é hidroavião, como é que se chama? É um anfíbio, exatamente. Tem ali também o trem de aterragem, vê-se ali a roda. Já agora dá para tirar. Eu sei que estou aqui com velocidade a mais, mas tem ali a animação do trem de aterragem a baixar, não é? Mas para além de ser um anfíbio, não quer dizer que seja seguro, já dada a idade do avião. Bem, mas falando agora de coisas mais felizes. Portanto, este avião foi produzido só até 1951, porque depois a Grumman introduziu o Albatross, que é um avião bem maior, e assim foi produzido em muito mais unidades, 466. Este aqui foram só 59. Ok, o que é que eu tenho mais a dizer aqui? Isto está tudo clicável aqui neste cockpit 3D. Muito bem, muito bom este detalhe. Se vocês gostam deste avião, tentem também o outro avião dos mesmos criadores, que é o Ryan Navian, que eu também tenho aí na minha lista de reprodução, que também está excelente. Ok, já agora vamos ver aqui em mais detalhe o cockpit. Vou só tentar estabilizar aqui um bocadinho o avião. Aqui é o seletor de unidade para o piloto automático, portanto podemos pôr aqui, sei lá, 2000 pés e pomos aqui a altitude e ele liga logo on. E agora em princípio, onde é que está aqui o altímetro? O altímetro está aqui. Porque é que isto não está a funcionar? Approach, Flight Director, Heading Hold, Nav, Arm. Ok, tínhamos que pôr aqui Arm. E eu acho que ainda me falta fazer aqui alguma coisa. Vertical Speed, exatamente. Temos que pôr aqui Up. Não, isto é Down. Espera, já estou a fazer porcaria. Ai. Tenho que carregar com o outro botão do rato. Ok. Vamos pôr aqui 300 pés por minuto. E agora sim deve estabilizar ali nos 300, virar 400. Ok. E já vamos aqui em piloto automático. Vamos então até às 2000 pés. Deve dar para passar ali aquelas montanhas. Portanto, eu vou-vos deixar o link na descrição. Ele tem 3 ou 4 skins diferentes. Este aqui é da Pan Am. Há lá mais. Muito bom avião também. Podem usar isto no FS Economy. Era um dos aviões que eu tive no FS Economy, mas já o vendi. Porque é anfíbio, não é? Dá para muita coisa e ainda leva bastantes passageiros e carga. E em termos de freeware, ele tem
No Virtual Cockpit, no cockpit virtual, ele tem qualidade de payware, portanto vale mesmo a pena vocês fazerem o download. Eu vou-vos deixar aí o link na descrição. Portanto, se gostaram aqui do meu vídeo, deixem o like para me ajudarem também aqui a crescer e a fazer mais vídeos. E depois vejam aí também, deve estar aí a aparecer as listas de reprodução com outros freewares, portanto deem também uma olhadela. Eu só faço upload dos vídeos dos aviões que eu acho que são mesmo bons. Portanto, vejam isso e até ao próximo vídeo. Fiquem bem, adeus.